Olá pessoal, tudo bem? Aqui professora Gisele Alves para mais uma aula pelo Conectando Penal. E aqui o que a gente vai fazer é finalizar uma matéria que a gente começou, que foi a matéria de concurso de pessoas, tá? Nós vamos estudar hoje o artigo 30 do CP, o artigo 30 do Código Penal, que trata da matéria de comunicabilidade de elementares e circunstâncias no concurso de pessoas. Para começar, essa matéria, ela se refere ao que está escrito no artigo 30, mas vale dizer que o artigo 30, ele fala, mas não fala tudo. Então a gente tem que interpretar ele de uma maneira extensiva, porque ele não fala tudo, né? Ele diz assim: não se comunicam as circunstâncias e condições de caráter pessoal, salvo se elementares do crime. Então a gente precisa começar a falar alguns conceitos antes para compreender, a partir dos conceitos que a gente vai aprender, o que significa isso aqui no concurso de pessoas. Então, primeira coisa que a gente precisa aprender: o que é elementar e o que é circunstância. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é o que significa a palavra elementar e o que significa a palavra circunstância. Tanto a palavra elementares como a palavra circunstância significa dados. Circunstâncias elementares são dados, são informações, são elementos que estão contidos nos tipos penais. Elementares e circunstâncias são dados, são informações, são elementos que estão contidos nos tipos penais. Então, todo tipo penal, ele é feito de palavras. Vamos pegar o artigo 121, que é o crime de homicídio. Está escrito lá: matar alguém. Essas palavras matar alguém são dados, são elementos, são informações. Vamos pegar o tipo penal do artigo 155, furto. Subtrair coisa alheia, móvel para si ou para outrem. Cada palavrinha dessa são dados que estão nos tipos penais. Vamos pegar um 155, um 121, parágrafo 1º, que é o artigo 121, parágrafo 1º, é o crime de homicídio privilegiado. O artigo 121, parágrafo 1º tá assim: 121, parágrafo 1º. Se o agente comete o crime, que crime? O crime de homicídio, que é o que está se referindo ao caput do 121. Impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Cada palavra que está no parágrafo 1º do 121 são dados, são informações, são elementos do tipo penal. Então, tanto elementares como circunstâncias são dados contidos nos tipos penais. E esses elementos, esses dados, vêm através dessas palavras todas que a gente lê nos tipos penais. Eu vou chamar esse dado, essa informação, essa palavra de elementar, se esse dado tiver no tipo básico, no caput, tiver na forma básica do crime. 121 caput, homicídio simples, que é a forma básica do homicídio. Então, se aquele dado, se aquele elemento, se aquela informação, ele está contido na forma básica do crime, no tipo básico do crime, eu chamo esse dado de elementar, porque ele está no tipo fundamental, ele está naquele caput, ele está no 121 caput, homicídio simples. Ele está no 155 caput, furto simples. Ele está no 129 caput, lesão corporal leve. Então, eu chamo esse dado, essa informação, essas palavras de elementares, se esses dados, se essas palavras constituírem os dados do tipo penal fundamental, do tipo penal básica, da definição básica do crime, que está geralmente no caput. 121 caput, homicídio simples, matar alguém. Essas palavrinhas matar alguém são dados, são informações, são elementos do tipo básico de homicídio, 121 caput. Então, eu chamo esses dados, matar alguém, essas informações, de elementares. Eu chamo de elementares porque está no tipo básico, está lá no caput. Artigo 155, caput, furto simples, subtrair coisa alheia móvel, para si ou para outrem. Essas palavrinhas
palavrinhas, subtrair, coisa, alheia, móvel, para si ou para outrem, cada palavrinha dessa eu vou chamar de elementares, do artigo 155. Por que eu chamo de elementares? Porque são dados que estão contidos lá na definição básica do artigo 155, tá lá no caput. Então, se os dados, se as informações, se os elementos estão na definição básica no caput, eu chamo de elementares. Agora, se os dados, se as informações, se as palavrinhas que eu estou lendo, se esses elementozinhos que eu estou lendo não estão na definição básica do crime, estão num tipo derivado, num parágrafo, no inciso, numa linha, ou seja, estão num tipo derivado da definição básica. A definição básica está no caput. O tipo derivado está no parágrafo 1º, está no parágrafo 2º, está no parágrafo 3º, está no parágrafo 1º, inciso 1, está no inciso 2, está na linha A do parágrafo tal. Aí, como o dado que eu estou lendo, as palavrinhas que eu estou lendo, não estão no caput, que é a definição básica, estão num tipo derivado do caput, da definição básica, é o caso do 121, parágrafo 1º. Como esses dados que eu estou lendo estão no tipo derivado, parágrafo 1º, parágrafo 2º, eu vou chamar esses dados de circunstâncias e não de elementares. Então, eu chamo as palavrinhas, os dados que estão na definição básica no caput, de elementares. Eu chamo os dados, as informações, os elementos que estão nos tipos derivados, essas palavrinhas todas que eu estou lendo, nos tipos derivados, incisos, parágrafos, eu chamo de circunstâncias. Então, artigo 155, parágrafo 1º. Olha o que está no 155, parágrafo 1º. É o furto praticado durante o repouso noturno, né? Que é um furto majorado. 155 caput diz: subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Essas palavrinhas são elementares, porque estão na definição básica. Agora, parágrafo 1º. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Essa expressão, se o crime é praticado durante o repouso noturno, essas palavrinhas compõem tipo derivado. Então, essas palavrinhas eu não chamo de elementares. Essas palavrinhas eu chamo de circunstâncias. Geralmente, as palavrinhas, pessoal, que compõem os tipos derivados, parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º, um inciso, uma linha, elas aparecem nos tipos derivados, essas palavrinhas, para criar uma causa de aumento de pena, para criar uma causa de diminuição de pena, para criar uma qualificadora para o crime, para criar uma causa de extinção de pena. Essa é a função dos dados que constituem os tipos derivados. Então, todas as palavrinhas, todos os dados que constituem os tipos derivados, eles geralmente constituem o tipo derivado com uma função. Que função? Criar uma causa de aumento de pena, criar uma causa de diminuição de pena, criar uma minorante ou uma majorante, que é a mesma coisa, criar uma causa de extinção de punibilidade. É essa a função, beleza? O que a gente precisa saber agora? Tanto elementares como circunstâncias, elementar é o dado, é a informação, é a palavrinha que está no tipo básico, no caput, a definição básica do crime. Circunstância é a palavrinha, é o dado que está no tipo derivado. Parágrafos, incisos, tá? Sempre com que função? Majorar a pena, minorar a pena, isentar de pena, qualificar a pena, entre outras coisas. Tanto a elementar como a circunstância, tanto esse dado, essa palavrinha, que é elementar que está no tipo básico, tanto esse dado, essa palavrinha, que é uma circunstância que está no tipo básico, no tipo derivado, ela pode ser de natureza objetiva ou de natureza subjetiva. Tanto elementar como circunstância pode ser de natureza objetiva, como pode ser de natureza subjetiva. Quando é que uma elementar ou uma circunstância é de natureza objetiva? Uma elementar ou uma circunstância, ela é de caráter objetivo quando ela se refere ao fato criminoso praticado pelo agente. Ela não se refere ao criminoso. Ela não se refere à pessoa do criminoso. Ela é de natureza objetiva quando ela se refere ao ato praticado pelo criminoso. Então, é elementar de natureza objetiva ou é circunstância de natureza objetiva a conduta criminosa, o verbo, que se refere à conduta praticada pelo agente, matar, subtrair, vender, expor, constranger. Então, o verbo, que é a conduta, toda palavra que se refere ao tempo do crime. Então, apareceu uma palavrinha, seja na definição básica do crime,
crime, no caput, que aí vai ser elementar, ou num tipo derivado, num parágrafo, aí vai ser circunstância, que se refere à conduta do crime, ou se refere ao tempo do crime, ou se refere ao local do crime. Então, palavrinha que diz respeito à conduta criminosa, local do crime, lugar do crime, tempo do crime, meio de execução do crime, emprego de veneno, emprego de fogo, emprego de asfixia, tortura, modo de execução do crime ou meio de execução do crime, emprego de veneno, emprego de asfixia, com emprego de violência, com emprego de grave ameaça, com emprego de fraude, com emprego de dissimulação. Então, meio de execução, modo de execução, lugar do crime, tempo do crime, a conduta, tudo isso diz respeito ao ato criminoso, ao fato criminoso, não ao criminoso. É elementar de natureza objetiva ou é circunstância de natureza objetiva? Diz respeito ao fato criminoso? Quando é que o dado diz respeito ao fato criminoso? Quando é conduta, quando é uma palavra relacionada a lugar do crime, tempo do crime, meio de execução do crime, modo de execução do crime, qualidade da vítima, não do criminoso, qualidade da vítima. Vítima é criança, a vítima é mulher, ou qualidade do objeto do crime. Por exemplo, coisa alheia é a qualidade do objeto do crime. Isso tudo diz respeito ao fato criminoso. Então ou elementar de natureza objetiva, porque está no tipo básico, no caput, ou é circunstância de natureza objetiva, porque está num tipo derivado. A elementar ou a circunstância pode ser de natureza subjetiva. Quando é que a elementar ou a circunstância é de natureza subjetiva? Quando ela diz respeito à pessoa do criminoso. Ela é uma condição pessoal do criminoso, ou uma característica pessoal do criminoso, ou um motivo do criminoso. Se essa característica pessoal do criminoso, essa condição pessoal do criminoso, tiver no tipo penal base, na definição básica do crime, que é no caput, ela é elementar subjetiva, porque ela é de caráter pessoal. Se ela tiver num tipo derivado, no parágrafo, inciso, a linha, ela é circunstância de natureza subjetiva, ou circunstância de caráter pessoal. Mas aí ela não se refere mais ao fato criminoso, ela se refere à pessoa do criminoso. Por isso que ela é elementar de caráter pessoal, ou é circunstância de caráter pessoal. É elementar se tiver na definição básica, no caput. É circunstância se tiver num parágrafo, num tipo derivado. Beleza? Todo crime próprio, subjetiva. Ele traz uma elementar de caráter pessoal. Por quê? Vamos pensar no infanticídio. Artigo 123, infanticídio. Tá escrito lá, matar sob a influência do estado puerperal. É o 123 caput. Aí eu tô pegando o tipo básico. A definição básica do infanticídio. 123 caput. Matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho recém-nascido durante o parto ou logo após. Matar é conduta, elementar objetiva. Durante o parto ou logo após, é o tempo do crime, elementar objetiva. O próprio filho recém-nascido é a qualidade da vítima, elementar objetiva. Agora, matar sob a influência do estado puerperal. Sob a influência do estado puerperal é a característica do criminoso. Quem é o criminoso? É a mãe sob a influência do estado puerperal. E quem tem que ser o criminoso no infanticídio? A mãe sob a influência do estado puerperal. Isso é uma característica do criminoso que está na definição básica do crime de infanticídio, 123 caput. Então, ser mãe no estado puerperal é elementar subjetiva do crime de infanticídio. É elementar subjetiva, porque está no caput do 123. Está na definição básica do 123. É elementar de caráter pessoal do criminoso. Por que eu preciso saber disso tudo, Gisele? Agora vamos dar um exemplo de circunstância de caráter pessoal, para a gente poder entender por que a gente precisa saber disso tudo no concurso de pessoas. Exemplo de circunstância de caráter pessoal. Vou pegar 155, parágrafo 2º. O caput é 155. Caput, definição básica. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Isso é a definição básica. Subtrair conduta, coisa alheia móvel. É a característica do objeto subtraído. Tudo isso é elementar objetiva. Subtrair conduta, que está na definição básica, coisa alheia móvel é a qualidade do objeto subtraído. É elementar objetiva também. Está tudo no caput do 155, elementar objetiva. Elementar porque está no caput. Está na definição
definição básica do furto. E objetiva porque diz respeito ao fato criminoso. Beleza. Agora, parágrafo 2º. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa subtraída, o juiz pode substituir pena de reclusão por detenção, diminuir de 1/3 a 2/3 ou aplicar somente pena de multa. Então, para criar uma minorante no furto, o legislador criou duas circunstâncias, uma de natureza objetiva e uma de natureza subjetiva. Uma de natureza objetiva, ele disse que a coisa subtraída tem que ser de pequeno valor para poder ter uma minorante no furto. Mas ele também exigiu que o criminoso seja primário. Opa, isso é circunstância, porque está no parágrafo, tipo derivado, e é de natureza subjetiva, porque é uma qualidade do criminoso. Para ter minorante de pena, o criminoso tem que ser primário. Então, tá lá no parágrafo 2º, uma qualidade do criminoso. Se é uma qualidade do criminoso no parágrafo 2º, é uma circunstância de caráter subjetivo. Então, ser primário aqui, no parágrafo 2º, é circunstância, porque tá no tipo derivado, no parágrafo 2º, de natureza pessoal, de caráter subjetivo. Agora, ser a coisa subtraída de pequeno valor é circunstância objetiva, porque é qualidade do objeto. Aí diz respeito ao fato criminoso. Beleza? Agora, para que eu preciso saber tudo isso? Vamos entender? Artigo 30. Isso tem a ver com a matéria do concurso de pessoas. O artigo 30 diz assim: circunstâncias incomunicáveis. Significa que também tem circunstâncias comunicáveis, pessoal. Tem circunstâncias que se comunicam no concurso de pessoas e tem circunstâncias que não se comunicam. Então vamos entender isso. Eu vou começar falando das de natureza objetiva. É só a gente lembrar da teoria monista. O que a teoria monista diz? Que todos que concorrem para um crime respondem no mesmo tipo penal. Foi isso que a gente aprendeu. Então vamos pensar nas elementares objetivas do crime. Eu e João executamos juntos as elementares objetivas do artigo 121, matar alguém. Eu e João, juntos, em concurso de pessoas, com vínculo psicológico, executamos juntos as elementares objetivas do artigo 121, matar alguém. Simples assim. Mesmo que eu seja a autora e o João seja o partícipe, eu executei a elementar objetiva matar alguém, a elementar objetiva matar alguém, que é a conduta do tipo penal que eu executei, se comunica para o João, para que o João responda no mesmo tipo penal que eu, desde que ele tenha consciência e vontade de participar dessas elementares objetivas. Então, as elementares objetivas se comunicam no concurso de pessoas, desde que todos os concorrentes, autores e partícipes tenham consciência e vontade das elementares objetivas do crime. O que são as elementares objetivas do crime? É a conduta do crime. É a conduta do tipo básico do crime. Lá no artigo 121, matar alguém. Lá no artigo 155, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Então, aqueles que estão concorrendo para execução das elementares objetivas do tipo básico do crime, da definição básica do crime, que está lá no caput do crime, todos vão responder por essas elementares objetivas. Porque as elementares objetivas da definição básica do crime é a conduta do crime. Então, as elementares objetivas do crime, que está lá na definição básica do crime, se comunicam no concurso de pessoas. E as elementares objetivas do crime é a conduta do crime. Agora vamos pensar nas circunstâncias objetivas. O que são as circunstâncias objetivas? São dados referentes ao fato criminoso que não estão na definição básica do crime, estão num tipo derivado, estão num parágrafo, mas se comunicam no concurso de pessoas, desde que todos ajam em relação a esses dados com consciência e vontade. Então vamos dar um exemplo de homicídio. O homicídio simples, que é aquele da forma básica do caput, está lá no 121 caput, matar alguém. Então vamos dizer que eu queria matar alguém e contei com a colaboração do tal do João aqui do lado. Ele quer colaborar para eu matar alguém. Como é que ele colaborou para eu matar alguém? Ele me deu a informação de onde essa pessoa estava, porque ela andava escondida, para que eu não matasse ela. E ele me deu a informação de onde a pessoa estava, para que eu, na posse dessa informação, fosse lá e matasse a pessoa. Só que eu, para matar a pessoa, empreguei veneno. E aí, quando eu vou lá no homicídio, 121, parágrafo 2º. Matar alguém, parágrafo 2º. Se houver emprego de veneno, parágrafo 2º, tá? Que é o
homicídio qualificado, a pena deixa de ser a do caput, de 6 a 20 anos, e passa a ser a pena do parágrafo 2º, 12 a 30 anos, porque teve emprego de veneno. Emprego de veneno é meio executório, é circunstância de meio executório, é circunstância objetiva que qualifica o homicídio. A pena deixa de ser de 6 a 20 anos e passa a ser de 12 a 30, beleza? A minha pergunta é, essa circunstância objetiva que qualifica o homicídio pelo meio executório se comunica pro João, que me deu a informação, para que ele responda também no homicídio qualificado? Circunstâncias objetivas se comunicam no concurso de pessoas pros demais concorrentes? Pode se comunicar pro cara que tá concorrendo comigo, para que ele responda junto comigo no homicídio qualificado? Sim, se comunica, se for abrangida pelo dolo dele. Ou seja, se ele souber que eu ia empregar veneno também. Se ele me deu informação para eu matar alguém sem saber que eu ia empregar veneno, essa circunstância objetiva que qualifica o homicídio, que é emprego de veneno, não vai se comunicar para ele. Se ele soubesse, ele tinha consciência e vontade de contribuir para matar alguém, sabendo que eu ia empregar veneno, essa circunstância, emprego de veneno que qualificou meu homicídio, no parágrafo 2º, também se comunica para ele responder no homicídio qualificado junto comigo em concurso de pessoas. Tá claro? Então, circunstância objetiva se comunica no concurso de pessoas se abrangida pelo dolo. Agora vamos para as elementares e circunstâncias subjetivas. Eu vou começar por circunstância subjetiva, que é aquela que está nos tipos derivados. Não se comunica no concurso de pessoas, é o que está escrito no artigo 30. Artigo 30. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo se elementares do crime. Então, características pessoais do criminoso, circunstância pessoal do criminoso, que está no tipo derivado, parágrafo, inciso, não pode se comunicar, mas se tiver na definição básica do caput, pode se comunicar no concurso de pessoas. Então, vamos dar um exemplo? Vamos pegar aquele artigo 155, parágrafo 2º. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. É a forma básica do furto. Caput. Parágrafo 2º. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz vai poder diminuir a pena. Eu furtei um objeto junto com João. Eu sou primário, João não é. A coisa que eu subtraí é de pequeno valor. Ele colaborou para eu subtrair coisa de pequeno valor. Eu sou primário e ele não é. A minha primariedade pode se comunicar para ele, para que ele também possa ter a redução da pena do parágrafo 2º, que é tratado no artigo 155? Não pode. Porque ser primário, no artigo 155, parágrafo 2º, que é um tipo derivado, é uma circunstância de natureza subjetiva. É uma circunstância de caráter pessoal. É uma característica minha, pessoal, que está num tipo derivado, 155, parágrafo 2º. E circunstância de caráter pessoal não se comunica no concurso de pessoas. A minha primariedade é minha, não se comunica para ele. Então, se é uma circunstância de caráter pessoal, quando é que é circunstância? Quando está num tipo derivado, não está na definição básica. É incomunicável no concurso de pessoas. É minha, eu não transfiro para o outro coleguinha. Agora, professora, e se for elementar? E se essa circunstância é uma elementar do tipo penal? Está na definição básica do tipo penal. É o caso do infanticídio. Artigo 123 caput. Eu sou a mãe no estado puerperal matando meu próprio filho recém-nascido. A característica de mãe no estado puerperal é elementar subjetiva do tipo penal. Ela está na definição básica do crime de infanticídio. É elementar subjetiva do tipo. É característica pessoal do criminoso que está na definição básica do crime de infanticídio. Se é elementar, se comunica no concurso de pessoas. O que é se comunica? Se transfere no concurso de pessoas. Eu passo a minha máscara de mãe no estado puerperal para quem está em concurso de pessoas comigo, desde que ele saiba que está colaborando com a mãe no estado puerperal para matar o próprio filho recém-nascido. Essa minha condição tem que estar abarcada pela consciência e vontade do cara, pelo dolo. Eu tô matando meu próprio filho recém-nascido e a minha vizinha tá colaborando para que eu mate meu próprio filho recém-nascido, sabendo que eu sou a mãe no estado puerperal matando o próprio filho recém-nascido. Ou a enfermeira tá colaborando para que eu mate meu próprio filho recém-nascido, sabendo que eu sou a mãe no estado puerperal matando meu próprio filho recém-nascido durante o parto logo após. Qual é o meu crime? Infanticídio. Qual é o crime da enfermeira? Infanticídio. Porque a elementar subjetiva ser mãe no estado puerperal se comunica para a enfermeira, para que a enfermeira responda no mesmo crime que eu, ok? Até o próximo, pessoal. Tudo de bom.